motivação é tudo, eu acho, né? Fazer com que todo mundo também se apaixone pelo que está fazendo. Acredito na felicidade. Eu acho que é isso que é a vida, assim, acreditar na felicidade. Você acredita e você é feliz. O que me move é o sonho de mudar o mundo. E se eu deixar de acreditar que eu posso mudar o mundo, eu deixo de viver. Comecei a pensar nessa área porque foi uma equação de oportunidades. Eu peguei uma salinha no escritório da minha mãe, que era no centro de São Paulo, e eu descia com os folhetinhos, faço site e distribuía. Preto, pobre, favelado, estudante de escola pública e filho de um ex-bandido. O que a sociedade não imaginava que eu seria? Tudo menos um escritor, tudo menos jornalista, tudo menos empreendedor social. Agora, sonho grande. Quando a gente viu o pequenininho ganhar do grandão, a gente tem que aprender isso. Pediram que eu criasse um curso para eles, que eu criei na época, o Gracie Combatants, que até hoje é o currículo oficial de combate corpo a corpo para o Exército Americano. E principalmente a sinceridade. Sinceridade, eu acho que é a palavra-chave. Na verdade, eu não comecei na cozinha, eu comecei como nutricionista, então isso foi bastante interessante porque me deu uma outra visão do que era um restaurante. Foi começando a criar uma certa fama para isso. E botavam uns anúncios nos jornais que diziam: se você quiser ter um braço partido ou uma costela quebrada, procure o Carlos Gracie e tal, endereço e tal. Audio Jungle. Audio Jungle. Começou antes da minha vida. Minha família Gracie meteu-se no jiu-jitsu porque há muitos anos atrás, em 1914, veio para o Brasil um professor de jiu-jitsu chamado Mitsui Maeda. Estabeleceu-se em Belém do Pará e o meu avô ajudou esse japonês a se estabelecer naquela cidade. Para mostrar a gratidão pelo que meu avô tinha feito por ele, ele se ofereceu a ensinar jiu-jitsu ao meu tio Carlos, que tinha na época uns 13 anos de idade. O tio Carlos aprendeu jiu-jitsu com esse japonês por alguns anos e quando a família mudou-se de Belém do Pará para o Rio de Janeiro, o tio Carlos, já com 17, homem com 18, 19 anos, começou a ensinar jiu-jitsu para os irmãos e para quem ele pudesse na época. E foi compartilhando aquela arte, quer dizer, fazendo uns desafios, já fazendo uma onda de negócio de jiu-jitsu e tal. E foi começando a criar uma certa fama para isso. Ele botava uns anúncios nos jornais que diziam: se você quiser ter um braço partido ou uma costela quebrada, procure o Carlos Gracie e tal, endereço e tal. E o negócio foi crescendo e tal. O meu pai, o Hélio, era um rapaz, uma criança muito frágilzinha de saúde. Ele corria um lance de escadas e tinha desmaios e tal, vertigens. E por isso os médicos, na época, recomendaram que ele não fizesse atividade física de espécie alguma. Então ele passou muitos anos somente assistindo os irmãos praticando jiu-jitsu. Até que um dia, quando ele tinha 16 anos, um aluno veio tomar uma aula e os meus tios não estavam lá para dar aula. O papai então ofereceu-se a dar aula para esse aluno e ele tomou a aula, gostou. Quando o meu tio Carlos, que era o professor regular do aluno, chegou atrasado, se desculpando: puxa vida, senhor, desculpa, vamos fazer a nossa aula. Ele disse: olha, eu tomei aula com ele e gostei, aliás eu queria ser aluno dele daqui para frente. O papai então foi promovido a ser professor de jiu-jitsu pelo próprio aluno. O que o papai percebeu rapidamente é que os movimentos que ele havia decorado, assistindo os irmãos praticarem o jiu-jitsu tradicional japonês, requeriam uma certa habilidade física e força e tal, e velocidade que ele não tinha, porque ele é muito fraquinho. Então ele, através da experimentação, começou a dar mais ênfase aos movimentos naturais do corpo, desenvolveu uns pontos de alavanca mais eficientes, e com isso foi modificando a arte tradicional japonesa. Essa modificação é que deu origem ao que a gente chama hoje de Brazilian Jiu-Jitsu ou Gracie Jiu-Jitsu. E com a finalidade de testar essas melhoras que ele foi fazendo, é que ele começou a desafiar todo mundo, e os desafios foram dando muita popularidade ao nome Gracie, à família Gracie e tal, e o negócio foi crescendo grandemente, e ele eventualmente tornou-se o primeiro herói esportivo do Brasil. Quer dizer, veio daí esse nosso envolvimento com o Jiu-Jitsu. Em 1969, eu fui tirar umas férias nos Estados Unidos, e passar um mês de férias, e minha passagem de volta e o meu dinheiro foram roubados nos Estados Unidos. Então, para não deixar o meu pai preocupado, eu liguei para a companhia de aviação e eles me disseram que ia levar 6 meses para me dar uma passagem nova. Então eu liguei para o papai, falei com ele e expliquei que eu estava adorando os Estados Unidos,
eu ia ficar lá pelo menos mais 6 meses. Tá tudo bem? Eu falei, tá tudo ótimo. Então um beijo, tchau. Desliguei o telefone, não tinha dinheiro nem para comer. E comecei a procurar emprego, eventualmente me vi fazendo hambúrguer e tal, trabalhando aqueles empreguinhos que todo mundo faz lá nos Estados Unidos no começo. E a minha viagem estendeu-se, acabou ficando uma viagem de 1 ano, que tornou-se uma experiência muito positiva para mim, apesar das dificuldades que eu passei na época, entendeu? Até a esmola na rua eu cheguei a pedir, a dormir em jornal na calçada e tal, uma época. Mas foi tudo forma de aprendizado para mim. Passei 2 anos aqui juntando dinheiro para poder voltar aos Estados Unidos, que eu retornei para lá em 72. Passei lá uns meses visitando os amigos e tal, depois voltei ao Brasil, me formei aqui na Nacional de Direito em 78. E depois de formado eu achei que estava na hora de ir para os Estados Unidos, com a cara e com a coragem, para implantar o jiu-jitsu, compartilhar o jiu-jitsu brasileiro com o resto do mundo. A ficha de como eu fui para os Estados Unidos para realmente expandir o conhecimento do jiu-jitsu mundialmente, eu não podia ficar numa garagem, ou mesmo numa academiazinha que eu acabei abrindo lá depois de uns anos. Eu achei que a gente tinha que partir para a televisão. E aí que me veio a ideia de criar um campeonato, onde a gente pudesse comparar vários estilos de luta, um lutador lutando contra o outro, os perdedores sairiam fora, os vencedores iam se eliminando, até que a gente ficasse com o vencedor final do negócio. Bom, o jiu-jitsu sendo lançado no Ultimate Fighting, como eu disse, a gente sabe, virou moda, todo mundo agora faz jiu-jitsu. Tem muitos professores do Brasil e do mundo agora que praticam jiu-jitsu, viajam pelo mundo inteiro, quer dizer, o negócio agora ficou... O meu sonho foi realizado, o sonho de compartilhar o jiu-jitsu com o mundo inteiro, eu estou mais do que satisfeito com isso. Com os meus filhos agora, recentemente nos Estados Unidos, nós criamos a GracieUniversity.com, que é uma universidade online, onde as pessoas podem, de qualquer lugar do mundo, acessar a informação e aprender jiu-jitsu via internet. A ONU, Organização das Nações Unidas, tem 193 países afiliados a ela. 193. A Gracie University tem 196 países afiliados a ela. É bem-vindo em mais países do que a ONU. Vários lugares, trabalhei em importadoras, vendendo, fazendo marketing, degustando como sommelier, como palestrante. E depois de muita coisa, inclusive depois de muita decepção nesse mundo, né, porque embora as pessoas achem que o mundo do vinho é um mundo glamuroso, bonito, onde as pessoas sorriem, enfim, não é. Na verdade é um mundo empresarial como qualquer outro, onde existem as pessoas fazendo jogos de poder e da mesma maneira como qualquer outro meio. E eu fiquei um pouco cansada disso tudo e resolvi abrir, de maneira um pouco utópica, um lugar onde isso não existisse, né? Então, um lugar onde eu me sentisse à vontade de fazer as coisas que realmente eu gostaria de fazer. Servir os vinhos que eu queria servir, a comida que eu gostaria de servir, o ambiente que eu gostaria de ter. Essa foi a ideia de fundar a Enoteca São Vincent. Só que, como a gente sabe, nem tudo acontece da maneira que a gente quer. Foram 4 containers, a minha primeira importação. Primeiro 2 containers de 40 pés e depois outros 2 containers de 40 pés. Os primeiros 2 containers de 40 pés a gente colocou na mão de uma trading, grande no mercado, por incrível que pareça. Só que como eu, imagina, né, para as outras importadoras, sou um peixe menor ainda do que o menor peixe pequeno, eles me colocaram toda a documentação na mão de um estagiário. Resultado, depois de 6, 8 meses, os meus containers chegaram sem documentação, ficaram amargando mais de 4 meses no porto e eu perdi 2 containers de 40 pés por causa da falta de experiência de um estagiário da trading que eu havia contratado. E mesmo assim, a gente tentou de novo, vamos importar, vamos trazer mais vinho, porque a ideia é interessante. Pegamos mais 2 containers, todo o trabalho de novo, compramos vinhos, fui para lá, peguei outros produtores, pagamos todo mundo à vista. Isso foi em 2009. Quando os containers estavam vindo para o Brasil, teve aquela tempestade no mar absurda que Itajaí simplesmente desapareceu. Nesse dia, meus containers estavam chegando no porto e meus containers foram junto.
Então, até hoje, ninguém sabe para onde foram os meus 2 outros containers. Deram catástrofe natural, né? Então provavelmente ou foram avariados ou foram parar em outro porto. Só sei que se perdeu, documentação se perdeu. Como foi dado catástrofe natural também, a seguradora não conseguiu reembolsar nada, né, de todo o valor que eu havia investido nesses 2 containers. Resumo da ópera, eu estava já com a Enoteca aberta desde 2008, esperando os vinhos chegar, esses 4 containers. 2 foram para perdimento por causa de burocracia e falta de experiência de funcionários da trade que eu havia contratado. E outros 2 foram perdidos em alto mar por causa de uma catástrofe natural que simplesmente acabou com o porto de Itajaí. Foram 4 containers que eu perdi, praticamente tudo de investimento, de contatos, de vinho, porque eu nunca recuperei esse vinho. Dinheiro nem se fala, né, porque o dinheiro que ficou em juízo eu consegui recuperar só uma porcentagem, porque a trading deve ser 400 vezes maior e mais poderosa do que eu. E catástrofe natural a gente sabe que ninguém recupera mesmo. Bom, toda essa minha paixão pelos vinhos, em especial por esse tipo de vinhos, né, que segue a linha do vinho natural, do orgânico e do biodinâmico, começou há alguns anos atrás. E eu acho que é muito diferente quando você vai visitar um produtor que tem paixão pelo que faz e um produtor que simplesmente está interessado no lucro financeiro. Isso a gente consegue perceber em restaurante, em banca de jornal, em qualquer empreendimento, que o dono está lá por prazer ou que o dono está lá simplesmente por lucro. É muito engraçado que todas essas pessoas desse tipo de vinhos, né, que são esses vinhos mais alternativos, são os vinhos puros, os vinhos naturais, você olha para a pessoa e você não consegue dissociar o trabalho da paixão. Então é muito encantador quando você vai visitar, quando você realmente vai até eles e não tem como não se encantar pelo trabalho. Quando a gente começou aqui o trabalho de seleção, o meu foco eram 2, pequenos produtores brasileiros e pequenos produtores do mundo inteiro, principalmente da Europa, que é onde se concentram esses tipos de produtores orgânicos, biodinâmicos e naturais com maior número. E a ideia era realmente, por contatos, por viagem, ir até lá e ver mesmo, né, olhar para a cara do produtor e sentir se aquele vinho realmente era do nosso estilo ou não. Então a gente fez inúmeras viagens, tanto pelo Brasil, pelo sul do Brasil, fazendo degustações, até hoje a gente faz isso. Pela Europa também, a gente pegou muita indicação de vários conhecidos e foi mesmo, se embrenhando pelo interior, foi pelos vales, foi pelas regiões. E onde a gente era indicado, dali a gente já tinha mais 5, 10, 15 indicações de conhecidos, de avô, de avó, de tio. Então, foi um trabalho bastante interessante, porque foi quase que uma coleta, né? Uma pincelada de produtores. Pensando em enogastronomia, eu acho que assim, se alguém precisa de um lugar para começar os seus estudos em enogastronomia, vá para a França. Qualquer interior da França vai ser muito mais proveitoso do que qualquer revista e do que qualquer curso que a gente faça sobre enogastronomia.